Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 12 até o versículo de número 15. Todos acharam? Amém? A palavra de Deus diz assim, olha: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazeis vereda direitas para que os vossos pés, e fazeis direita para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verás o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Amém, irmãos? Vamos ler de novo o versículo 12, olha: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. E depois o que devemos fazer? Fazeis veredas direita para os vossos pés. Por que devemos fazer vereda direita para os vossos pés? Para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes sejam sarados. Depois vem versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verás o Senhor. Versículo 15, olha: tendo cuidado de que ninguém faça o quê? Se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Queridos, tomai vossos assentos. Queremos avisar nossos obreiros que amanhã nós teremos aqui uma reunião, às 20 horas, e após essa reunião nós vamos terminar por volta de 8h30, 8h40, e aí todos nós vamos se dirigir até a casa do pastor Isaías, que ele vai nos receber ali no salão de eventos, os nossos obreiros, para estarmos com ele, orando, conversando, Ele se propôs receber os nossos obreiros amanhã. Então vamos se reunir aqui às 20 horas, e depois nós vamos sair a pé, irmãos? 2 quadras daqui, até porque temos dificuldade de estacionar os carros ali por causa da UDC. Então vamos ali ser recebidos pelo nosso presidente, pastor Isaías. Amém, irmãos? Meus queridos, eu estava lendo essa passagem bíblica, porque domingo é ceia, E algo tocou no meu coração, irmãos, para falar um pouquinho aqui sobre a raiz de amargura e o perdão. Eu busquei um pensamento de um pensador chamado Maurício Zegari, e ele diz assim, olha: eu e você somos cristãos. Em teoria deveríamos fazer pelo próximo o que gostaríamos que o próximo fizesse por nós, amar o próximo como a nós mesmos. Mas existe um porém: eu e você somos humanos, e essa é a parte terrível da história, porque eu e você fazemos coisas, mas fazemos coisas distantes daquelas que Jesus idealizou por nós, e uma delas é magoar pessoas, e muitas vezes as pessoas que mais amamos. Explicar isto dentro da fé cristã é inexplicável. Prestar atenção, irmãos, nesse pensamento.
A palavra aqui diz, irmãos, que nós temos que ter cuidado de que ninguém se prive da graça e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Na condição de pessoa que somos, irmãos, é muito comum a gente magoar as pessoas, ofender as pessoas. E por incrível que pareça, pastor Hortêncio, na maioria das vezes nós magoamos pessoas que estão muito próximas de nós. E somos magoados de pessoas dentro de casa. A maioria das mágoas e ressentimentos, irmãos, elas acontecem entre a família. Não é as pessoas de fora que ofendem a gente. Porque as pessoas de fora a gente releva, a gente tolera. Teu patrão chega para você e te dá uma ordem, mas ou te adverte perto dos outros, mas você, por ser funcionário, por receber um salário, você releva aquilo. O importante é no final do mês você receber seu salário e acabou. Você até ignora. Fora às vezes, quando alguém chama a tua atenção em público. Como é triste, né, irmãos? Um patrão chegar para você assim, e você, diante das pessoas, gritar com você. Talvez o máximo que você faz é abandonar teu posto de serviço e subir para o escritório e falar: ó, dá minha conta porque eu não trabalho mais aqui. E você vai embora. Agora, você viu que quando você depende das pessoas, quando você tem vínculo com a pessoa, vínculo trabalhista, você releva as coisas. Agora deixa um irmão dentro da igreja magoar você, para você ver o que você faz. Essa semana eu briguei com a irmã Odila, né? Briguei mesmo. Até falei por ela, por telefone, muito bravo. E eu vou usar, irmã Odila, o teu exemplo aqui, porque a senhora não se importa. Eu briguei com a senhora e pensei que a senhora ia brigar comigo, mas ela teve que me engolir, né? A irmã Odila foi visitar o pastor Isaías e foi impedida. E ficou muito nervosa. Ligou para mim. Pensa a mulher brava, né? Pastor, meu pastor presidente, eu fui lá e cheguei lá, interfonei e não me deixaram subir, pastor. E ficou virado uma onça, né, irmã Odila? Senhora, eu lhe vi perdendo o céu, viu? Disse: irmã Odila, por favor, é que não pode mesmo e tal. Tudo bem, aí a irmã Odila, mas ela não se conformou, me ligou de novo, irmão, para falar do mesmo assunto. Aí eu falei, irmã Odila, a senhora vai para o inferno se a senhora ficar pensando nisso a vida toda. Falei: em nome de Jesus, minha irmã, esquece isso, para de pensar nisso, que com certeza a senhora já não está mais nem conseguindo arrumar o cabelo das pessoas direito, não está conseguindo mais nem, daqui a pouco, em vez de cortar a unha, vai cortar o pé das pessoas, porque a senhora só está pensando nisso. Eu falei: em nome de Jesus, irmão Odila, esquece isso, por favor, senão a senhora vai perder o céu, a senhora vai para o inferno por causa disso. Esquece isso, em nome de Jesus. E eu falei: não fala mais desse assunto, pelo amor de Deus. Irmãos, nós como seres humanos decepcionamos as pessoas e somos decepcionados pelas pessoas, entristecemos as pessoas e somos entristecidos pelas pessoas, magoamos as pessoas e somos magoados pelas pessoas. E aí o que a gente vai fazendo, irmãos? A gente vai se tornando, irmão, de uma esponja.
e vai absorvendo toda aquela água, irmãos. Isso mesmo, e vai ficando uma pessoa pesada. Agora, irmãos, se você releva o teu patrão, claro que tem uns aí, né, irmãos, que cometem umas loucuras, né? Vocês viram lá em São Paulo aquele paciente que entrou lá e atirou no urologista, porque segundo ele, na cabeça dele, o urologista tinha errado a cirurgia, e houve algumas complicações, e ele colocou na cabeça, irmãos, que o problema foi um erro médico, e ao invés dele procurar os meios necessários, os direitos legais, o que ele fez? Ele ficou remoendo aquilo, né, irmãos, entrou em depressão. Eu penso quantas noites aquele homem perdeu pensando no médico, naquele maldito médico, naquele infeliz daquele médico. Eu penso, esse homem ia tomar banho pensando no médico, esse homem ia comer pensando naquele médico, esse homem ia se relacionar com as pessoas pensando no médico, ao ponto de pegar uma arma, colocar na cintura, ir até o consultório, dar tiros, né? Parece que 3 tiros no médico, e depois ele atirar na própria cabeça e se matar, porque na cabeça dele tinha matado o médico. Tudo isso, irmãos, é o que? Amargura. E essas amarguras elas são, irmãos, oriunda do que, queridos? De ressentimentos que nós vamos armazenando no nosso coração, no nosso dia a dia. E eu disse que essas amarguras, elas são provocadas por pessoas próximas a você e por pessoas distantes. Por incrível que pareça, as pessoas distantes você consegue até relevar, mas as pessoas próximas ou que têm vínculo, você não consegue perdoar. Você guarda aquilo. Olha o exemplo desse médico paciente. E quando acontece, irmãos, dentro da própria família, no dia a dia do relacionamento, na rotina, nós conseguimos perdoar, irmãos, as pessoas que estão às vezes distantes de nós, mas aqueles que estão próximos de nós, os nossos irmãos dentro da igreja, irmãos, a gente não consegue perdoar. Perdoamos o nosso patrão, perdoamos o nosso chefe, mas os nossos irmãos dentro da igreja a gente não consegue perdoar. A gente fica remoendo aquilo dia e noite, até chegar um dia que a gente tem que colocar para fora. A gente vai só juntando, irmãos, juntando. E a gente fica assim, se armando. Um dia eu vou falar para o Gabriel, eu não gostei do que o Gabriel fez comigo na porta aquele dia. O Gabriel falou um negócio para mim na porta que entristeceu o meu coração, mas eu pego o Gabriel não vai escapar de mim. Fica tranquilo, Gabriel, o teu eu estou armando, viu? Mais cedo ou mais tarde eu vou. E aí eu passo, irmãos, tratar o Gabriel com desdém. Eu começo a ficar distante. Eu começo cortar a volta. Eu evito saudar você com a paz do Senhor. Eu começo a ignorar tudo que você fala e faz, porque dentro do meu coração tem um sentimento, o sentimento de que um dia você me abordou na porta e olhou para mim atravessado e eu não gostei da tua atitude. Então aí eu fico, sabe o quê? Remoendo. Enquanto isso o Gabriel está comendo, está engordando, o Gabriel está bem, nem sabe, irmão, que o pastor Ageu está magoado com ele, nem sabe. Mas eu, na minha cabeça, irmãos, eu fico tentando, sabe, digerindo aquilo, né, irmãos? Passa uma semana, passa um mês, passa um ano, passa 2 anos, passa 5 anos,
E aí, irmãos, eu começo a ter problema de saúde, eu começo a ter problema espiritual, eu começo a ter problema sentimental, eu começo a ter problema emocional, eu começo, irmãos, e vai aquele negócio, e sabe, no meu coração, e vai me magoando, e vai me arruinando, e vai me causando problema. Eu estou falando entre irmãos da igreja. Agora, quando você leva para a família, irmãos, entre pais e filho, marido e mulher, vocês acreditam, irmãos, que tem esposa que ela chega a passar 30 dias sem conversar com o marido, só porque o marido falou uma palavra para ela? Ela fala: esse maldito vai me pagar, viu? Eu estava entrando na igreja com ele, e ele foi cumprimentar a irmã, deu 3 beijinhos na irmã, sabe? E fez de conta que eu nem existia. Mas ele me paga aqui. Eu vou pegar meu marido. Eu estou achando que ele está tendo um caso com aquela irmã, viu? Não pode. E eu vi aquela irmã olhando para ele com um olhar assim, brilhou o olho dela. E para mim, você viu, a irmã nem piscou para mim, nem piscou para mim. Aquela irmã me pega. Aí, irmãos, ela cria uma raiva contra o marido, cria uma raiva contra a irmã. Coitadinha da irmã, nem sabe que a irmã maricóide está magoada com ela. E o marido, irmão, daí entra para o culto e tal. Aí termina o culto, os dois saem, o marido e a mulher. E ela está beiçuda com ele, porque... Só que em vez, né, irmãos, dela abrir o coração para ele, falar: meu amor, é o seguinte, eu não gostei do que você fez, tá? Não gostei não, você beijou aquela irmã lá, deu um beijinho na mão dela, eu não gostei, você não faz mais isso, tá? Aí, irmãos, o que ela fica beiçuda, né? Fecha o bico, não fala uma palavra com ele, chega em casa, abre a porta, bate a porta e entra para dentro de casa. Aí o coitado do marido está com fome, né, irmã? Hoje ele me paga, eu não vou esquentar comida para ele. E já vai lá, né, irmão? Se veste dos pés à cabeça, amarra tudo e já deita. E ele vai me pagar, esse marido. E aí, irmão, passa uma semana, passam 2 semanas, já não conversam mais, já não se relaciona mais. Olha o que a palavra de Deus fala aqui, irmãos: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Essa irmã, ela está o quê, irmão? Perturbada, está amargurada. Eu estou falando entre marido e mulher. E filho, irmãos? Filhos que não conversam com a mãe e com o pai, irmãos, há muitos anos. Não fala com... Recentemente, nós temos aqui na nossa igreja, até ele não está aqui, e se ele estivesse, ele me permitiria contar aqui um testemunho dele, do irmão Carlos. O irmão Carlos, ele é vice-cônsul aqui na Argentina. É um senhor que sempre senta no cantinho, chega, fica ali. Vocês sabiam, irmãos, que o irmão Carlos passou 3 anos sem um filho conversar com ele? 3 anos. Não ligava para ele. Sabe por quê? Porque no passado houve uma separação entre o irmão Carlos e a sua ex-esposa. E o filho culpava o pai pela separação. E colocou no coração: o meu pai é o errado por separar da mãe. E aí toda vez que o irmão Carlos ligava para ele, ele não atendia, desligava o telefone. E foi. Outro dia eu fui fazer uma visita ao irmão Carlos. Ele falou: pastor, eu estou indo para Brasília e eu preciso conversar com meu filho. Eu disse: irmão Carlos, Deus vai permitir isso. 3 anos, irmãos, aquele moço guardando no coração um sentimento contra o pai. Não perdoava, não conversava, não falava com ele.
de um problema entre a mãe dele e o pai dele. Não era um problema dele. E ele comprou a briga do pai e da mãe. Enquanto isso, a mãe muito bem tranquila, o irmão Carlos muito bem tranquilo, e o menino, irmãos, tirando nota vermelha na faculdade, entrando em depressão. Porque a palavra do Senhor está dizendo aqui, irmãos, ó, brotando, raiz de amargura, brotando vos perturbe. Vocês sabiam, irmãos, que tem pessoa que guarda a mágoa do pai que já morreu faz 10 anos? O pai morreu, batia na mãe, e o filho diz: eu não perdoo meu pai. O homem já morreu, meu irmão, virou sabão já, não existe mais nem osso, cara. E o filho está aqui: não perdoa meu pai, eu não perdoo meu pai. Pessoas que não perdoam o ex-marido, a ex-esposa. Irmão, o casamento já separou, o cara já casou com outro, ela já casou com outro, mas fica lá, irmãos, guardando o sentimento no coração da pessoa que já foi embora, já nem existe mais. Queridos, a palavra do Senhor nessa noite nos diz: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Ei, irmão, não deixe nada desta vida tirar você da graça. A graça, irmãos, é o favor de Deus para conosco. Ele morreu na cruz do Calvário, morreu para nos salvar, irmãos, e hoje nós estamos nos prendendo a coisas tão pequenas desta vida, fazendo nós perder a paz, a tranquilidade, o sono, a paz de espírito. Queridos, não deixe nada tirar você o teu sossego, a tua paz. Quantos estão entendendo essa palavra? Digo amém. Agora, queridos, antes de nós falarmos desta raiz de amargura, dessa perturbação, eu gostaria de falar um pouquinho para os irmãos entender o que é o perdão. Porque a única forma, irmãos, de uma pessoa se libertar da raiz de amargura é liberando o perdão. Domingo é a ceia do Senhor. Você não pode atuar, irmão, sobre o problema que já existiu. Se você tem uma mágoa daquele que morreu, irmão, talvez uma pessoa já morreu na tua família, o teu pai, talvez a tua mãe. Outro dia nós estávamos falando com uma irmã, e essa irmã, ela foi abandonada pelos pais quando pequena. E sabe o que ela disse para mim? A irmã Marli tem um testemunho muito lindo, viu, irmã Marli? Mas esse não é a sua história, é uma outra pessoa. A irmã Marli tem um testemunho lindo. Alguém aqui já ouviu a história da Mamãe Marli aqui, irmãos? Quantos já ouviram a história da Mamãe Marli? Poucas pessoas. Mamãe Marli se coloca em pé, Mamãe Marli. Mamãe Marli é essa pessoa, irmãos, que fica sempre na porta, que recebe as pessoas, mas ela tem um testemunho bastante interessante. Muito obrigado, Mamãe Marli. Mas essa irmã estava dizendo para mim: pastor, a minha mãe e o meu pai me abandonaram quando eu era criança, e hoje eu não consigo me relacionar com ninguém, porque eu tenho medo que o que o meu pai e minha mãe fez comigo venha acontecer comigo o dia que eu me casar. Está vendo, irmãos? Raiz de amargura perturbando a pessoa.
guardando aquele ressentimento dentro do coração, e aquele sentimento, irmãos, todo dia brota: pastor, eu não consigo dormir, pastor, eu não consigo arrumar um namorado, pastor, eu não consigo comer, pastor, eu não consigo estudar, eu não consigo passar no vestibular, eu não consigo viver direito. Por quê? Porque algo do passado me prende, algo que aconteceu dentro da minha casa me prende. Eu disse: minha irmã, em nome do Senhor Jesus, nós vamos orar, e você vai liberar o perdão para o teu pai, para a tua mãe, e a partir de hoje você vai viver uma nova dimensão espiritual na tua vida, vai voltar a dormir, vai voltar a comer, vai sonhar novamente, e vai ter uma vida plena e abençoada na presença do Senhor. Aleluia. O que é o perdão, irmãos? Eu fui pesquisar e fui entender. O perdão é um processo mental ou espiritual de cessar o sentimento de ressentimento ou raiva. Ensinaram para nós errado. Acha que nós devemos chegar só na pessoa e dizer assim: pastor Hortêncio, por favor, o senhor me perdoa. Me perdoa. Perdoa. Agora estou livre. Não, irmãos, perdão é o processo mental que está na nossa mente. Processo mental de cessar o sentimento. Irmão Gabriel, eu magoei o senhor, mas o senhor não precisa chegar em mim e pedir perdão, não. O senhor está magoado comigo? Está. O que o senhor tem que fazer? Startar o processo para cessar esse sentimento, esse ressentimento de raiva contra a pessoa e contra si mesmo. É por isso, irmãos, que o perdão não é algo fácil. Primeiro, porque ensinaram para nós errado a forma de perdoar. O perdão, irmãos, não está na fala entre uma pessoa e outra: você me perdoa. Não, o perdão está dentro da nossa mente. Quando nós conseguimos bloquear dentro da nossa mente o ressentimento de raiva, de mágoa, de ódio contra alguém, irmãos, então nós estaremos bloqueando, neutralizando aquela força maligna que atua dentro da nossa mente. O perdão, irmãos, ele vai cessar. Veja, é o processo mental. Sabe quando eu consigo fazer isso, irmãos? Exige muito esforço. O perdão brota na nossa mente, irmãos. Quando eu tinha meus 12 anos de idade, a minha mãe fez algo para mim, e eu contei esse testemunho no encontro de adolescentes, para os adolescentes. A minha mãe fez algo, irmãos. Minha mãe hoje tem 90 anos de idade, mas quando eu tinha por volta de 12, 13 anos, ela fez algo que eu quis matar a minha mãe. Nitidamente matar. Se eu pudesse naquela ocasião, eu teria a matado. E eu fiquei durante muito tempo, irmãos, guardando dentro do meu coração aquele ódio contra minha mãe, porque eu dizia: minha mãe não poderia ter feito isso comigo. Não é porque ela é minha mãe que ela deveria fazer isso comigo. Sabe o que ela fez, irmãos? Algo muito simples. Na minha casa tinha muitos pés de laranja, e eu um dia, estudando a aula de biologia, aula de ciência, biologia na escola, o professor falava que quando você faz poda nas árvores, nas laranjas, eles vêm com mais força. Você precisa cortar os ladrões, né, que é os galhos que vão brotando. E na casa da minha mãe tinha muitos pés de laranja. E eu cheguei da escola, irmãos, peguei uma faca, irmã Raquel, e olha o que eu fui fazer, irmão. Fui cortar, fui podar.
Quando minha mãe chegou da igreja, irmãos, e é isso que me deixou mais magoado, porque ela estava na igreja, no culto, no círculo de oração, na manhã, e aquilo me impactou muito, porque eu falei, o que minha mãe estava fazendo na igreja? O que ela foi fazer na igreja, para ela atuar desse jeito contra mim? Quando minha mãe chegou em casa, irmãos, que viu aqueles pés todos cortados, eu podei mesmo, sim, mas na minha intenção, irmãos, o que eu estava fazendo? Mal? Não estava fazendo nenhum mal, irmãos, eu estava podando. Irmãos, quando a mãe chegou, que ela viu aqueles pés todos, eu não cortei os pés, eu podei os galhos, estava lá o pé. Ela deu uma olhada assim e falou assim: quem fez isso? Aí o irmão, as irmãs, era 4 irmãs, né? E só eu era homem, né? E as irmãs não gostavam de mim, porque eu brigava com todas elas. E elas falaram: agora está a hora de vingar do Argeu. Foi o Argeu, mãe, que cortou. Ah, foi ele que cortou? Vem cá, por que você cortou? Não, mãe, porque eu estava estudando lá em ciência, lá na escola, e eu estava olhando que tem muito galho ladrão, e lá eu aprendi com a professora que eu deveria podar para vir mais forte, para dar mais fruto. Ah, é? Você podou? Então você me paga. Para quem você pediu? Não pedi para ninguém, eu estava estudando. Irmãos, eu levei uma surra tão grande da dona Luzia, né? Que naquela época eu chamei ela de dona Luzia, não é minha mãe. Ela me bateu, irmãos. Mas tudo bem, eu apanhei e tal. E no meu coração brotou o quê, irmãos? Uma raiz de amargura. Por que brotou uma raiz de amargura? Porque a minha mãe, dentro da razão dela, ela agiu contra mim sem ela me ouvir e entender o que eu fiz. Na minha concepção, o que eu fiz não era errado. Na concepção dela, o que eu fiz era errado. E aí eu fiquei me perguntando: como que pode? O que minha mãe estava fazendo na igreja? Orando? Que Deus é esse que deixou a mãe fazer isso comigo? Estou falando, irmão, diante de Deus, o que é que brotou no meu coração naquele momento? Eu disse: não, minha mãe está errada, ela não devia ter feito isso comigo, porque eu não tinha má intenção de fazer isso, eu fiz com boa intenção. E a partir de hoje, ela não é mais minha mãe, eu não a amo mais. E sabe o que eu passei a fazer, irmãos? Confrontar minha mãe, enfrentá-la. Pensa tudo de arte que você pode fazer para deixar tua mãe de cabeça, cabelo em pé. Eu comecei a fazer, irmão. Eu fazia as piores artes. Falei: a senhora vai ver, a senhora vai me pagar, a senhora vai pagar caro pelo que a senhora fez. E aquilo, irmãos, foi passando 1 ano, 2 anos, 3 anos. Sabe, eu não conseguia abraçá-la, não conseguia beijá-la, não conseguia amá-la, não conseguia perdoá-la. E nós tínhamos no fundo de casa uma casa de aluguel que morava um irmão, um senhor de idade. E de vez em quando ele escutava eu gritando com a mãe dentro de casa. Mas eu gritava de propósito, porque ela não era minha mãe naquele momento. Porque o que ela fez comigo era imperdoável, irmãos. E eu discutia assim não como um filho, como um estranho. Estou dizendo diante de Deus, irmãos. E um dia aquele irmão me chamou e falou assim: Ageu, por que você trata a tua mãe desse jeito? Porque ela não é minha mãe. Mas como que ela não é tua mãe? Não é tua mãe? Não, ela não é minha mãe. Como não é tua mãe? Quer dizer que teu pai teve um filho que não é com a tua mãe? É.
não é minha mãe. Mas mesmo não sendo tua mãe, você vai tratar ela desse jeito? Sim. Aí ele falou para mim: não, você não pode tratar tua mãe assim. Posso? Não pode. E começou aquela discussão. Eu falei: é porque o senhor não sabe o que ela fez comigo. E aquele senhor de idade: me conta o que ela fez com você. Ela fez isso. E ele começou a chorar e falou assim: realmente, tua mãe errou. Mas você já disse isso alguma vez para ela? Não, ela nunca me ouve. Já tentei falar, mas ela não ouve. Ela não escuta. Ela não quer nem saber. Ela está certa. Eu estou errado, ela está certa. E aí ele me levou lá para Efésios: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e viva muitos anos sobre a terra. Ele falou: meu filho, o segredo de viver bem, de ser próspero e viver bem e ter muitos anos é honrar pai e mãe. Mesmo que tua mãe fez tudo isso, você precisa honrar. E aquele senhor começou a me explicar, e foi me explicando, falou: você precisa perdoar tua mãe. Você precisa perdoar sua mãe. Irmãos, que luta. Ô pastor Sandro, que luta, viu? Perdoar minha mãe? Mas ela errou comigo. Não tem problema. O perdão nasce na tua cabeça, meu filho. Ele orou por mim, irmãos. E um dia eu me aproximei da minha mãe. E eu parei de confrontá-la, porque quando você está, irmãos, magoado com alguém, a primeira atitude tua é confrontar a pessoa. Você quer de alguma forma chamar a atenção da pessoa. Se você puder fazer qualquer coisa para dificultar a vida daquela pessoa, você vai fazer, porque você quer chamar a atenção daquela pessoa. Era isso que eu tentava fazer. E ele disse para mim assim: você não precisa pedir perdão para sua mãe, você simplesmente pare de confrontar a sua mãe. Como assim parar de confrontar? Pare de questionar, procure fazer o bem para ela, pare de respondê-la, fique quieto quando ela... Porque tudo que você está fazendo é porque você quer confrontar. Porque a sua mãe sempre lembra você o que ela fez para você de errado. Você não vê ela como sua mãe, você vê como alguém que te bateu, te espancou, porque você, hipoteticamente, fez alguma coisa errada. É aquela história que o Sebastião Lucas já contou aqui do comprimido, né, irmão Sebastião? Da nora que não gostava da sogra, que foi a um especialista que sabia como matar a pessoa, e ele então recomendou que se colocasse na comida daquela pessoa um pozinho, né? Mas na medida que fosse colocando o pozinho, começasse a fazer o bem para a pessoa, para que a pessoa morresse sem levantar suspeita. Então, vai colocando o pozinho, mas vai fazendo bem. Chegou um ponto que a nora começou a gostar da sogra. E agora não queria mais que a sogra morresse. Voltou lá no especialista e falou: rapaz, eu não quero que minha sogra morre mais não, porque eu comecei a gostar dela. E agora, o que eu faço? Eu estou dando um pozinho. Ele falou: continua dando aquele pozinho, porque aquilo lá não é nada não. Aquilo lá uma farinha qualquer. Meus amados irmãos, o perdão é um processo mental que você precisa ter domínio sobre ele na tua mente. Na tua mente. Precisamos começar a bloquear isso, irmãos.
Eu não sei qual é o ressentimento que você guarda no teu coração, qual é a raiz de amargura que está perturbando você há muito tempo, há muitos anos. Talvez pessoas que já morreram, talvez pessoas que foi ex-companheiro, talvez teu filho, talvez teu ex-patrão. Eu não sei o que é que está perturbando você, mas nesta noite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós vamos startar um processo de perdão na tua mente. Você vai começar a ter domínio sobre essa situação, e aí, meu irmão, você vai conseguir liberar o perdão para essa pessoa. Eu perdoo aquele irmão, eu perdoo aquela irmã, eu perdoo aquele, eu a perdoo aquela, eu perdoo a minha mãe, eu perdoo, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Rabacana, labachou. E sabe, irmãos, que tinha acontecido comigo por volta de 11, 12 anos. E eu nunca me esqueço que aquele irmão, ele era um mineiro, bem moreninho, bem velhinho, já em saudosa memória. Falou para mim assim: Ageu, um dia você vai crescer, vai ter tua família, vai ter tua esposa, vai ter tua casa, vai ter tua vida própria. Se você não perdoar tua mãe, você vai carregar esse ressentimento para o resto da tua vida. Isso vai atrapalhar teu estudo, vai atrapalhar tua convivência com a tua esposa, vai atrapalhar tua convivência com as pessoas, com os amigos. Naturalmente você vai começar a se isolar das pessoas, você vai começar a desconfiar de todo mundo, você vai achar que todo mundo é igual às pessoas que te fizeram mal, então você não vai conseguir se relacionar com ninguém. Você precisa perdoar a sua mãe. Aleluias. Irmãos, não foi fácil. Quando eu saio da casa daquele irmão, que eu dou de cara com a mãe, ela me falou assim para mim: você não vai almoçar não? Se fosse antes eu dizia assim: eu vou quando eu quiser, mãe. Era bem assim que eu dizia: eu vou quando eu quiser, quando eu tiver fome. A senhora não manda em mim não, tá bom? A senhora não manda em mim não. Eu como quando eu quiser, fica na sua, tá? Era bem assim mesmo, irmão. Quando eu entro para dentro de casa, que ela fala para mim assim: você não vai almoçar não? Eu não respondi uma palavra. Aquele velho irmão disse para mim assim: fique em silêncio. Não comi naquela hora não, comi quando eu quis, mas também não falei nada. Você não vai para a igreja não? Ficava quieto. Antes dizia assim: ir para a igreja o quê? Fazer o quê lá com aqueles crentes? Aqueles crentes falsos, mentiroso. Falava bem assim mesmo, irmão. Vou não. Ir para a igreja? Daqui a pouco arrumava e ia para a igreja. E eu fui vencendo, irmãos, porque perdoar é o processo mental de cessar o sentimento de ressentimento e de raiva contra outra pessoa, decorrente de uma ofensa percebida ou recebida que alguém fez para você. Comece a cessar, irmãos, bloquear. E dentro de um processo, irmãos, de mais ou menos 3, 4 meses, eu fui me aproximando da minha mãe. Já comecei a conversar com ela. Já não a respondia mais. Já conseguia dialogar com ela. E dali para frente, irmãos, eu pude abraçá-la. Eu gostava muito de morder a orelha da minha mãe. Era uma das coisas que eu gostava muito de fazer. Ela estava cozinhando, eu chegava lá e mordia a orelha dela e saía correndo. Eu te pego, menino. E fazia muito tempo que eu não fazia aquilo. Eu disse: a primeira coisa que eu vou fazer é morder a tua orelha, mãe. E um belo dia ela estava lavando roupa, eu cheguei e dei uma mordida na orelha dela. Ela deu um grito e eu disse: graças a Deus consegui perdoar. E eu não lembro, irmãos, o dia que eu cheguei para ela e pedi perdão, porque o perdão está dentro da nossa mente.
Você entendeu, irmãos? Perdão está dentro da tua mente, está dentro do teu coração. Aleluia, glórias ao Senhor nosso Deus. O perdão está dentro do teu coração. Eu não sei quem, nem quando alguém ofendeu você, se alguém próximo, se alguém distante, se um parente ou se um amigo, se um ex ou se alguém que morreu, se é o teu esposo, não sei quem magoou você com palavra, com gestos, com atitude, talvez até mesmo bateu em você, não sei o que fez com você, e você vem carregando isso, faz 1 ano, faz 5 anos, faz 10 anos, faz 15 anos, isso tem perturbado você, isso tem tirado a tua paz, isso tem tirado o teu sossego, você não consegue mais ter uma vida plena, uma vida abençoada, mas em nome do Senhor Jesus, nesta noite, eu quero pela graça do Senhor, pela autoridade do Espírito Santo, estar dentro do teu coração, o processo de perdão, e você vai começar a perdoar esta pessoa. Coloca de pé nesse momento.